Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Lilian de Paula Faria, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do município de Osasco. Olá, Lilian, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. O convite. Lilian, me fala um pouco sobre esta diretoria. O que, propriamente dito, faz um departamento de vigilância em saúde do município de Osasco? O Departamento de Vigilância em Saúde ele é composto por 3 divisões. Divisão de Vigilância Sanitária, Divisão de Vigilância Epidemiológica e Divisão de Saúde Ambiental, no qual faz parte o Centro de Controle de Zoonoses. Especifica para mim o que é a vigilância em saúde no setor sanitário. A vigilância em saúde no setor sanitário, nós fazemos toda a parte de vigilância no município, desde a liberação dos alvarás de funcionamento, atendimento a denúncias, né, na parte de falta de higiene nos estabelecimentos comerciais, toda a parte de emissão de alvará de funcionamento para a parte que compete à vigilância sanitária, desde uma clínica médica, passando por clínica odontológica, hospitais, clínicas de hemodiálise, várias atividades pertinentes à vigilância sanitária. Como que está hoje um raio-x dos restaurantes, por exemplo? Porque se tem uma notícia que o nível de higienização de um restaurante ele tem que ser muito rígido. Em média, os restaurantes que atendem a população de Osasco estão engajados nesses planos de higienização? Eles se enquadram, propriamente dito? Uma grande batalha de todos os técnicos e fiscais da vigilância sanitária é para que a área de alimentos ela possa ter um alvará renovável, que hoje isso não não acontece no município. A partir do momento que você se implanta no município, você obtém um alvará de funcionamento e o agente fiscal ou o técnico em vigilância sanitária só retorna naquele estabelecimento caso haja alguma denúncia ou alteração de razão social, CNPJ, constituição da empresa. Então, uma grande batalha da vigilância sanitária é para que esses alvarás possam ser renováveis. Aí vai dar uma satisfação maior no tocante à questão de higiene. Ah, entendi. E na questão epidemiológica, qual é a sua atuação? A parte da vigilância epidemiológica, todos os técnicos trabalham, né, em cima dos agravos. Tuberculose, hanseníase, sífilis, chagas, raiva, né? Todos esses agravos, inclusive na parte de imunização. A dengue se enquadra neste quadro também? A dengue é uma doença passível de notificação. Todas as doenças que são passíveis de notificação compulsória fazem parte do grupo de agravos que a vigilância epidemiológica trabalha. Mas um caso isolado de detecção de um indivíduo infectado com a dengue não se caracteriza uma epidemia ainda. Existe um número específico para se caracterizar a epidemia? Sim, tem um percentual dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde para dizer se é uma epidemia, uma pandemia ou é um caso pontual. E nós estamos já há algum tempo sem ter a epidemia de dengue em Osasco? Nós estamos há algum tempo sem, mas assim, nós temos trabalhado bastante nos últimos 2 anos, porque muitos casos foram notificados, muitos casos foram confirmados, porém nós não tivemos um número tão expressivo assim. E quais são os métodos atuais de combate à dengue, além da informação, evidentemente? Então, antes de sermos profissionais de nível superior, de sermos agentes públicos, nós somos cidadãos. Enquanto cidadãos, todos nós temos a responsabilidade pelo município, né? Perfeito. A culpa não é só da prefeitura. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que se o cidadão praticar a parte de educação, de limpeza, de conservação dos seus ambientes, dos seus quintais, dos seus imóveis, tende a afastarmos aí não só a dengue, né? O Zika vírus e o chikungunya também, que está vindo aí com toda a força. Uma coisa que tem acontecido bastante com a escassez de água, criou-se o hábito de armazenar água em casa. Sim. E acredita-se que a água limpinha que você colheu, que você colocou um pouquinho de cloro, ela está imune e isenta da possibilidade de procriar
a dengue, isso é verdade? Nem sempre, porque hoje em dia, com a crise hídrica, os reservatórios estão sendo cada vez mais frequentes em menor quantidade, e mesmo tendo, às vezes, o fechamento não tão adequado desse recipiente, acaba, sim, sendo um possível criadouro para o mosquito da dengue. Então, nós temos que sempre ficar alertas. Se temos água acumulada dessa forma, sempre nós temos que fazer a higienização desses recipientes. Quando você observa que no seu reservatório de água existe algum tipo de vida, dá para identificar se aquele mosquito que está sendo procriado ali, ainda enquanto girino, se é assim que se chama a larva do mosquito, se é de dengue ou se é de um outro mosquito ou não? Só que depois que eclode que você identifica? Não, a larva ela dá sim para ser identificado, porém é um profissional mais técnico que consegue evidenciar. Um leigo não consegue identificar. Nem sempre, mas assim, o mosquito alado, quando ele já está com as asinhas que ele vai voar, já é de fácil identificação. Ele é listradinho, branco e preto? Isso, ele é listradinho, branco e preto. Se tivesse time, ele gritaria timão. Pode ser que seja. Ok. E na área ambiental, Lilian, o que o seu departamento faz? Nós somos o núcleo de controle de zoonoses, porém a divisão tem a denominação de divisão de saúde ambiental. Nós cuidamos de toda a parte de zoonoses do município, né, que são as doenças transmitidas dos animais que possa transmitir para o humano, tipo leishmaniose, dengue, leptospirose, né? Nós fazemos vários trabalhos com relação a esse tipo de doença. Então a epidemiologia e a ambiental, ela tem alguns assuntos que se mesclam. Sim, porque assim, todas as notificações para nós, enquanto acometimento de doença, entram pela vigilância epidemiológica, e essas notificações são repassadas para que o pessoal das zoonoses, as equipes técnicas, façam os trabalhos de desinsetização, desratização, pulverização com os produtos específicos para o controle. Isto é uma dúvida que sempre me ocorreu. Eu posso, em algum momento, pedir auxílio da prefeitura para dedetizar minha casa se eu percebo que ali tem um foco acima do normal de ratos, baratas, pulgas, carrapatos? Existe esta interface? Eu necessito de um serviço ou esse serviço, em geral, deve ser contratado de forma particular? O trabalho específico em imóvel residencial, a responsabilidade é total do ocupante ou do proprietário do imóvel, tá? Agora, o serviço que o Centro de Controle de Zoonoses pode prestar é fazer o serviço no entorno daquele imóvel. No caso da desratização, nós fazemos em todas as bocas de lobo, né, no entorno desse imóvel, desinsetização também, só nos logradouros, ou seja, nas vias públicas. Então é interessante quando alguém observar que está tendo um número, uma incidência maior do que o normal, ele fazer a parte dele internamente. Isso. Muitas vezes até combinar com os vizinhos para que também o façam. Porque quando você dedetiza sua casa, elas vão fugir para a casa do vizinho. Sim. E aí, se for feito um mutirão, muitas vezes consegue até um abatimento no preço, porque se tem poder de compra. E aí avisa a prefeitura que vai ser feito esse mutirão, então realmente irradia, se torna um trabalho mais eficaz, a erradicação naquela área, né? Verdade. E agora me diz outra coisa, me fala um pouquinho da Lilian. O que trouxe a Lilian para ser diretora nesse departamento? Qual a sua formação e qual a sua trajetória, Lilian? A minha formação, eu sou assistente social, sou especialista em saúde pública, atuo no município já há 22 anos, 19 anos eu estava na vigilância sanitária como agente fiscal, né, a minha formação. Na prefeitura eu entrei com a função de agente fiscal, né? E há 3 anos eu estava no Centro de Controle de Zoonoses, há 1 ano e meio na coordenação administrativa, e agora com a saída do nosso diretor, o Fábio Cardoso, eu assumi a diretoria de Vigilância em Saúde. Então você conhece em campo, você estava ali realmente no campo de batalha, no front, e agora estando com a caneta, acho que fica bem mais fácil, facilita bastante, né? Esse é o meu perfil de atuação, né? Assim, eu sempre estive próximo à comunidade e hoje estou desempenhando esse papel, como eu sempre costumo dizer, eu estou na direção, né? Perfeito. Mas eu gosto do trabalho de campo, realmente. Lilian, o nosso programa ele tem uma interatividade bacana com os nossos públicos e eu deixo aí para você que queira fazer sua pergunta, crítica ou sugestão, utilize o nosso WhatsApp, que é o 958935075, assim como fez a Maria Guedes, final de telefone 8191.
e ela pergunta: como devo acionar a vigilância na minha casa? Qual o contato? Mas qual o problema que ela tem? Ela não especificou. Então, existem linhas diretas para cada caso em específico? O que ela pode fazer é acionar algum tipo de serviço através da Central 156 da Prefeitura de Osasco, que está disponibilizado a todos os munícipes que queiram uma orientação, informação ou solicitação de algum tipo de serviço. Para qualquer serviço? Para qualquer tipo de serviço. É uma ouvidoria da Prefeitura. Isso, é um canal direto da Prefeitura para com os departamentos. Aí né? ele vai ser feito a triagem e vai dar o encaminhamento necessário e as instruções que a Maria Guedes necessite. Então, está aí sua resposta. Você ligando no 156, que é um canal aberto, é um canal direto com a Prefeitura, você vai ter aí uma triagem e um encaminhamento para as suas necessidades. E tem chegado por este canal algumas soluções, vocês têm apresentado soluções utilizando este canal? Sim, muitas solicitações são realizadas. A partir do momento que é feita uma triagem com cada divisão, a equipe vai a campo para atender essa necessidade do munícipe. Lembrando que tem que ser feita a solicitação através de um telefone fixo, aqui de Osasco, para essa central. Senão, cai numa central lá em São Paulo se ligar de celular. Se ligar de celular, a central telefônica entende que é da operadora, ou que mais próxima da operadora. Entendi. Então, fica aí a dica que faça esta ligação de um telefone fixo. E com essas chamadas, com essas demandas, você tem um mapa das maiores incidências? Quais são os assuntos que mais recebem reclamação e que vocês têm que apresentar solução? Sim, são os casos dos roedores aqui no município, né? Nós temos uma incidência bastante importante, né? Mas, assim, vale lembrar ao munícipe que o problema não é pontual, só do imóvel do munícipe, né? É um problema, muitas vezes, daquela comunidade e, muitas vezes, o problema do aparecimento do roedor não tem uma ligação direta com a municipalidade, e sim, muitas vezes, com o recebimento de lixo nas vias públicas, nos córregos, que acaba transformando aquele local no abrigo e fonte de alimento para esses roedores. Então, não adianta só a prefeitura aplicar o raticida, né, se a população também não fizer a parte da população. Isso para todos os temas, né? É muito comum, muita prática, reclamar, colocar a culpa nos governantes e nós não fazermos a nossa parte, a gente não está colaborando, não está contribuindo. Fica muito cômodo para os munícipes atribuir toda a culpa à prefeitura. Eu vou pedir licença para a senhora. Aliás, eu não pedi licença ainda de chamá-la de você, então, por isto, este é o meu último. Se a partir de agora eu puder chamá-la de você, eu vou pedir licença a você, que faremos um breve intervalo. Voltamos já. Não saiam daí. De volta com o Café com Autoridade, hoje falando com Lilian de Paula Faria, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. E eu gostaria, Lilian, nesse momento, de focarmos um pouco mais o nosso assunto na dengue, que é um assunto que já foi bastante debatido, bastante falado, mas parece que as pessoas estão meio que aprendendo a conviver com a doença e achando que ela não é tão perigosa quanto antes. Isso não é verdade, né? Não. Inclusive, agora o mosquito está se mostrando bastante resistente e eu acho que tem que ser uma união de esforços aí em prol de uma Osasco sem a doença, tá? Porque, assim, nós vivemos situações bastante complicadas, estamos vivendo. Antigamente, nós tínhamos um período que o mosquito, o positivo se confirmava, né? Entre os meses de janeiro a junho. Porém, o mosquito está tão resistente que nós tivemos casos durante todos os meses deste ano já aqui no município de Osasco, como outras cidades do entorno também. Então, nós estamos nos preparando para enfrentar um 2016, talvez com bastante trabalho. E o mapa regional da cidade? Existe uma área onde a aparição, os casos de dengue são mais efetivos? Por exemplo, o braço morto do rio Tietê, aqui da Zona Norte, é um fator agravante para o mosquito da dengue?
Pode ser considerado que sim, porém, assim, os limites de município para nós é muito preocupante, né? Divisa de município entre Presidente Altino, que é bairro de Osasco, com a parte do Jaguaré, que é a parte de São Paulo, limite de Osasco com Cotia, né? Então, assim, os limites de município para nós é bastante preocupante. Mas tem um fator que físico que contribua com isto. As divisões de municípios, elas são delimitadas por córregos e isto é um fator que colabora, ou por ser divisas de municípios são regiões mais afastadas do centro e com menor assistência? O que poderia ser o motivo desses pontos serem o de maior foco? Pela proximidade dos córregos e assim, pela a quantidade de habitantes que residem nessas localidades, né, nos extremos. Porque aí acaba unindo o limite de município de Osasco com o limite de município de São Paulo ou Cotia, que tem um número de habitantes bastante expressivo. Entendi. E quais são as ações que a Prefeitura vem fazendo para combater a dengue? O município de Osasco já vem se preparando há algum tempo, principalmente no fortalecimento das equipes, né? Na contratação de novos agentes, na capacitação dos novos agentes de zoonoses, fazendo uma interface aí com todas as secretarias do município, né, em prol da prevenção no município de Osasco, para que a gente não chegue 2016 numa situação complicada. Nós estamos nos preparando para o enfrentamento do Aedes, né, tanto na doença dengue, quanto no Zika vírus e no chikungunya. Estamos bastante preocupados. E na prática, porque há tempos atrás havia um automóvel, um caminhão que a gente chamava de fumação, se eu não me engano, que vinha dedetizando áreas de terrenos baldios que não se vê muito mais hoje em dia. E se via também muitos agentes pedindo licença, entrando no seu município, na sua residência, e fazendo a vistoria de caixas d'água não fechadas, plantas mal cuidadas. Quais destas continuam agindo? Nós continuamos com o trabalho de casa a casa, que são as orientações realizadas pelos nossos agentes, né? Nós temos os agentes de zoonoses e os agentes de saúde, que praticam essa atividade todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, aqui no município de Osasco. Temos também todo o trabalho de telagem das caixas d'água, principalmente nas áreas mais afastadas do município, nas comunidades. Nós primamos pela telagem das caixas d'água. Inclusive, agora, recentemente, nós fizemos um trabalho em todos os córregos do município, jogando inseticida nos córregos, onde a Secretaria de Obras fazia a limpeza e nós entrávamos com inseticida. Em alguns locais cuja limpeza não foi possível ser realizada pela Secretaria de Obras, por conta do cronograma deles, mesmo assim foi aplicado inseticida para evitar um pouco o mosquito alado. Perfeito. A Glória de Souza, no final do telefone 1987, faz uma pergunta que eu vou me dar ao direito de responder, porque ela já foi respondida, Glória. Ela pergunta se a dengue está presente só em dezembro e janeiro, que só vejo divulgação nesta época. Você já disse que ela agora incide de janeiro a dezembro, não temos Sim. mais este gosto maior do mosquito em determinada ocasião. O Cássio Andrade, final de telefone 0591, questiona, os pombos já são considerados pestes? Como é feitas as ações com estes animais? A parte dos pombos tem toda uma normativa, né, que preconiza que você não pode matar esses pombos, como se fazia no passado. O IBAMA protege esses pombos e nós fazemos a parte de orientação, de fazer o uso de repelentes para que isso possa afastar esses tão indesejáveis pombinhos dos Os males que imóveis. os pombos trazem são pulgas e carrapatos? Não só pulgas e carrapatos, tem doenças bastante preocupantes para o ser humano. E para os animais também? Quais as proliferações trazidas pelas pombas mais graves? São as doenças, eu não me recordo agora o nome da doença, mas é uma doença transmitida do pombo para o humano, que é uma situação bastante complicada. E tem também a máxima em dizer que não se deve matar os pombos ou colocar venenos, porque aí você vai estar fazendo uma seleção natural e os mais fortes resistirão, então você está desbalanceando o ecossistema. Tanto é que eles são, a legislação do IBAMA prevê que você não pode exterminar os pombos. Você pode, sim, repeli-los do local onde eles se encontram. A Carla
Zóia, do final telefone 9180, pergunta: como é feito o trabalho no calçadão de Osasco? Pelo que percebo, os carrinhos de cachorro-quente atraem muitos ratos. Tem uma fiscalização nesta área em específico? A equipe do programa de desratização, eles têm um cronograma para a aplicação dos venenos no entorno ali das bocas de lobo, naqueles ralos, em volta, naquelas grelhas, em volta do Osasco Plaza Shopping, num todo ali no centro de Osasco. Porém, a fiscalização pela questão do jogar restos de alimentos, isso é tudo por parte do abastecimento, que é uma secretaria específica do município de Osasco. Este questionamento seguido de uma afirmação deste nosso telespectador, ela procede realmente em área que se concentra praças de alimentação a céu aberto, ela tem uma maior incidência dos roedores? Tem uma maior incidência de roedores, dos pombos também e as baratas também, por conta dos resíduos alimentares. Uhum. E muitas vezes o responsável por um carrinho de cachorro-quente ou por um estabelecimento comercial da área de alimentos, ao invés deles desprezar os restos de alimentos dentro de uma lixeira, né, o processo seletivo todo dessa forma, eles muitas vezes desprezam dentro da boca de lobo. Isso dificulta bastante o trabalho do agente quando da aplicação do raticida. Ele está literalmente alimentando a doença ali, né? Sim. Então, por isso que eu sempre digo, é uma união de esforços, Perfeito. né? O cidadão tem que fazer a parte dele e o município entrar com a parte do controle. Lilian, vocês têm também um trabalho bastante bacana sobre a programa de castração. Como estamos em Osasco? Isso é feito de bairro em bairro? É feita uma divulgação prévia para que os munícipes saibam que ele está chegando em determinada escola, determinado ponto? Nós temos o Programa Municipal de Castração, que foi implantado no município em agosto de 2014. Acabou de fazer um ano esse Programa Municipal de Castração, um convênio com as clínicas veterinárias para se fazer a castração gratuita para os munícipes oficialmente moradores de Osasco. Os cães e gatos. Tem um critério, é feito um cadastro, tem que apresentar RG, CPF, comprovante de residência, original e cópia, e a carteira de vacina do animal, no caso do cão. No caso do gato, é necessário, porém, não é exigido para a efetivação do cadastro para a castração. Aí ele é encaminhado para a clínica veterinária do município. No momento, nós temos uma única clínica credenciada. Estamos abrindo esse atendimento por conta da facilidade para que os munícipes tenham para chegar até essa clínica veterinária para castrar os seus animais. Então, é uma clínica veterinária de funcionamento comercial, em parceria com a prefeitura, que ao eu me cadastrar o meu animal e cumprindo as exigências, eu vou me dirigir até esta clínica, onde seria pago esse procedimento. Sim. E vou ter ele subsidiado pela prefeitura. Isso mesmo. E nós temos o centro cirúrgico no Centro de Controle de Zoonose, onde nós temos uma equipe bastante expressiva de médicos veterinários, que nós enfatizamos lá a castração para os animais de rua e para acumuladores de animais, que hoje em dia isso é mais comum do que acumuladores de animais. Às vezes você tem 10, 15, 20, 30, 50 animais habitando num único imóvel, às vezes com uma pessoa que na maioria das vezes apresenta algum tipo de transtorno mental. Então, nós temos a equipe de fiscalização no Centro de Controle de Zoonoses, com veterinários, agentes fiscais, que vão até este imóvel verificar através, muitas vezes, ou do Ministério Público, ou da Delegacia de Polícia Ambiental, muitas vezes, inclusive, da Central 156, nos chegam denúncias e nós vamos apurar se, de fato, os fatos procedem e o auxílio que a Zoonoses pode fornecer é identificar esses animais, castrar esses animais, vacinar e devolver aquele local. Ô Lilian, qual é o divisor de água entre tolerância e perturbação do silêncio? Um cachorro, não é o caso, mas se fosse, eu tivesse um vizinho do qual ele tem um animal que 4 horas da manhã ele late desesperadamente e me atrapalha o sono. Isto é algo passível de denúncia? É passível de denúncia, porém não para o Centro de Controle de Zoonoses, sim para a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental vai até o local, verifica se procede alguma situação de maus tratos ou não, caso percebam que possa tratar de uma situação de maus tratos, porque às vezes o animal, ele late por inúmeros fatores. Ele pode estar doente, ele pode estar irritado, ele pode estar agressivo,
né? Ele pode estar com fome, pode estar sentindo falta do proprietário. Por diversas situações ele pode latir. Entendi. Aí se ele tiver alguma coisa que caracterize maus tratos, seria um procedimento. Enfim, se for simplesmente um barulho que perturba, seria talvez a lei do psil. Acho que se enquadraria. Por isso o telefone 156 seria o melhor caminho para que se faça a triagem e se encontre realmente a solução para esse caso. E caso haja necessidade de fazer uma denúncia de maus tratos oficialmente, também pode usar o canal da Polícia Civil, que sempre a equipe está lá disposta a atender, que é através da central 181, de um telefone fixo também. Muito bem. O Sérgio Santos, final do telefone 9108, pergunta, e os cachorros de rua? Existe alguma ação para capturá-los? Vocês são a famosa carrocinha? Eu me lembro da carrocinha, acho que foi meio que extinta, né? Hoje em dia não existe mais essa recolha do animal só pelo simples fato do abandono. E quando eu era criança dizia que os cachorros iam para fazer sabão, isso procede? Nunca virou sabão, em nenhuma época. Era para aterrorizar mesmo as crianças e fazer com que eles cuidassem mais dos seus pets, isso daí é lenda, mas não procede não, tá? E, então, hoje em dia, não tem mais aquela ação? Nós temos hoje 2 veículos, tá? Tidos como carrocinha, porém são ambulâncias veterinárias, no qual nós utilizamos essas ambulâncias para retirar os animais quando da necessidade de castração desses acumuladores. O animal de rua, muitas vezes, que alguém se dispõe a ajudar no pré-operatório e no pós-operatório, né, que às vezes é o animal comunitário, que tem uma lei que prevê que esse animal ele pode ficar na rua desde que castrado, então nós ajudamos com a castração, vacinamos e devolvemos esse animal para a rua. Depois solta mais ou menos no entorno, nas imediações de onde ele foi capturado. Sim, porque sempre alguém está ali disposto a cuidar desse animal. Aquele centro onde depósito de cachorros que era o destino dos cachorros recolhidos pela carrocinha, não existe mais. Não existe mais, tanto é que hoje Osasco está evoluindo no sentido assim, nós somos um departamento de saúde pública, né? Então nós não somos ainda o departamento de saúde animal. Nós estamos buscando que em Osasco seja criado um centro de bem-estar animal ou uma secretaria de defesa animal. Aí nós vamos ter condições de recolher esses animais pelo simples fato do abandono. Tratar desses animais, deixá-los em condição para que eles possam ir para as feiras de adoção. Perfeito. Lilian, eu queria agradecer os seus esclarecimentos, você ter aceito o convite de vir até aqui e nos prestar esse serviço de utilidade pública aos nossos munícipes e, enfim, muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite de vocês, né? E também deixar aí para os ouvintes e para todos os internautas aí um convite que do dia 17 ao dia 21 de novembro estaremos fazendo um mega evento de doação de animais no Osasco Plaza Shopping, no Calçadão. Quem puder participar, quem tiver algum interesse de adoção de algum animalzinho, estaremos lá à disposição, das 9 às 16 horas, do dia 17 ao dia 21 de novembro. Ok, muito obrigado. Obrigada. E o Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.